E agora vamos começar a ver as reações nas comissões parlamentares de inquérito. Mas primeiro, em razão do vídeo que viralizou ontem, eu quero mostrar a resposta do Alfredo Gaspar à imprensa sobre a acusação feita pelo Lindenberg Farias, do PT, de que ele seria um estuprador. Então, senhor Alfredo Gaspar, nós não temos medo. E pare de mentir. O único jeito de você resolver esse problema é entregando o seu material genético à Polícia Federal. Não é apresentando o DNA de um primo, de uma pessoa de 20 e tantos anos, de um assunto passado. Ele sentiu aquele dia. Ele sentiu porque ele sabe que é verdade. Ele sabe quem são essas pessoas. E a minha preocupação é com a segurança dessas vítimas. Se acontecer alguma coisa com a criança ou com a vítima, a responsabilidade é sua, Alfredo Gaspar. Estou dizendo aqui, se o senhor grita em Alagoas e tenta se impor desse jeito, não vai acontecer isso com a gente. E não vai acontecer comigo. Eu quero dizer a esse relator, Alfredo Gaspar, que nós não temos medo, que ele vai encarar a verdade em tudo isso. Vai ter investigação e a única coisa que ele pode fazer, em vez de ficar gritando, pensando que intimida as pessoas, é apresentar o seu material genético. Ele vai ser obrigado. Esse cidadão de boca mole, ele acha que nós vamos ter medo por essas ameaças. E o Alfredo Gaspar está dizendo, olha, foi justamente uma cortina de fumaça em meio ao indiciamento que ele estava pronunciando ali como relator da CPMI do INSS, do Lulinha e de outras pessoas. Então ele buscou dividir o noticiário para tirar o peso, mas fez uma acusação grave, e aí o Alfredo Gaspar lista as providências. Solta o Alfredo Gaspar. Fiz questão de vir aqui porque tivemos um longo percurso juntos aí na CPMI do INSS. Foram meses de um trabalho muito duro. Não tenho dúvida nenhuma que a minha vida foi muito pesquisada, foi muito investigada. E no último dia, justamente na hora que eu estava lendo o relatório com 216 indiciados e pedindo o indiciamento do filho do presidente da República e a sua prisão, do lado de fora estavam 2 parlamentares federais me acusando de um crime abjeto, vil, que causa repugnância não só a mim, mas a toda a sociedade brasileira. Tive que terminar de ler o relatório para depois dar entrevista a vocês. Então, eu gostaria de falar sobre o fato e poder ouvi-los e também dar as explicações necessárias. Primeiro, coloquei um relatório com 216 investigados, sem poupar quem quer que seja. E o PT, no último dia, traz uma cortina de fumaça vil, abjeta, criminosa, e isso não pode ficar o dito pelo não dito. Foi protocolado aqui na casa, pelo Partido Novo, um pedido de suspensão cautelar do mandato do senhor Lindenberg Farias na Corregedoria, e foi também protocolado um pedido de cassação de mandato por quebra de decoro pelo mesmo partido em relação ao senhor Lindenberg Farias aqui na Câmara dos Deputados. Partido Liberal, partido do qual eu faço parte, já aprontou uma representação à Corregedoria também pedindo a suspensão do mandato da senadora Soraya Tronic, e também vai protocolar no Conselho de Ética do Senado um pedido de cassação por quebra de decoro. Da minha parte, hoje estive no Supremo Tribunal Federal, apresentei uma queixa-crime por calúnia contra esses 2 parlamentares, autores de atos criminosos, abjetos, vis, por crime contra a honra. Fiz uma notícia-crime no próprio STF, solicitando uma apuração urgente
por coação do curso do processo e por denunciação caluniosa. Fui à Procuradoria-Geral da República, fiz uma representação criminal por esses mesmos crimes. Estive na Polícia Federal, também acionei a Polícia Federal e falei por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, solicitando duas coisas, que eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, inclusive DNA, se assim entenderem cabível. E a segunda coisa, que eu quero celeridade. Eu quero que essa infâmia desmascare dois criminosos que estão a serviço do PT para lançar uma cortina de fumaça. Foi muito grave. Nunca um parlamentar na história desta casa sofreu um ataque tão vil, abjeto. Essa ignomínia assacada contra mim na hora da leitura do relatório terá consequências políticas e jurídicas gravíssimas. Vocês me permitam a minha indignação. Eu casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 19. Perdi uma filhinha que tinha quase um ano, porque a minha esposa casou grávida, morreu de câncer. Até hoje eu nunca me recuperei. Tivemos mais 2 filhos e hoje tenho 2 netas. Eu tenho uma mãe que tem muita fé católica. Já foi ao hospital 2 vezes por causa dessa infâmia. Minha mãe tem 84 anos. A minha esposa não para de chorar em casa porque ninguém melhor do que ela me conhece. A minha filha está chocada. Quando eu fui sair do Ministério Público, todos eles disseram: Alfredo, não deixa a sua carreira, não vá para a política. A política é coisa de cabra safado. Mas eu tinha um sonho de mudar a vida das pessoas. E eu fui. E me deparei pela minha primeira vez o esgoto da política representado por Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Tá aí, o esgoto da política representado por Lindenberg Farias e Soraya Tronic, de acordo com essa entrevista coletiva concedida pelo relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, que foi acusado de estuprador pelo Lindenberg Farias no meio da sessão. Teve gente que comentou aqui no YouTube, agora é só investigar, etc. Não, mas tem acusação grave que foi feita antes da investigação. Aliás, se você vir o que a Soraya Tronic postou nas redes sociais, você vê que ela está dizendo que não tem certeza, que ele que tem que fazer o teste de DNA. Ela falou até que vai pedir desculpas se provar que não é culpado, quer dizer, até invertendo aí, ônus de prova, etc. Quer dizer, não sabe, não tem certeza. No entanto, o Lindenberg fez a acusação. Então, não se deve, evidentemente, fazer uma acusação de estupro contra qualquer pessoa sem que haja um mínimo de investigação antes, sem que se tenha uma prova contundente, que dirá um parlamentar contra o outro durante uma comissão parlamentar de inquérito que não tem nada a ver com o tema, transmitida para o país inteiro por meio das TVs da Casa Legislativa. Quer dizer, tudo errado, faz bem o Alfredo Gaspar em reagir dessa maneira. O resto a gente vai ver, vai acompanhar aí os desdobramentos. Muito bem, vamos ver o que o presidente da comissão, Carlos Viana, disse sobre o resultado das investigações, lembrando que o relatório do Alfredo Gaspar acabou sendo derrubado pela base do governo Lula, que não queria justamente aqueles indiciamentos, que não queria o avanço das investigações sobre a roubalheira de aposentados e pensionistas. Pode soltar o Carlos Viana. Fica esse trabalho ao longo de 7 meses terminado desta forma. Eu tenho uma tranquilidade muito grande em dizer que o nosso trabalho foi feito em conjunto com a Polícia Federal. E todas as informações do relatório estão disponíveis para o inquérito ou os vários inquéritos que estão abertos nessa investigação. Portanto, as pessoas que foram indiciadas pelo relator, todas elas terão que responder junto à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal. Eles não ficarão impunes. Eu tenho muita tranquilidade de dizer ao Brasil, de dizer aos aposentados do país, a CPMI terminou sem um relatório aprovado, mas as investigações, elas continuam e podem ter certeza absoluta que essas pessoas vão responder pelos atos que cometeram contra os aposentados. A Polícia Federal também vai dar continuidade a essas investigações? A Polícia Federal tem pelo menos 14 inquéritos abertos
sobre esse assunto dos aposentados. Está fazendo um trabalho excepcional na identificação dos culpados, como essas quadrilhas agiram e onde está o dinheiro roubado dos aposentados brasileiros. Eu tenho muita confiança que na mão do ministro André Mendonça, esses inquéritos eles chegarão a conclusões muito importantes e vão determinar a culpa de cada um daqueles envolvidos nesse roubo, nesse escândalo da Previdência. E como vocês viram aí no finalzinho, a Bia Kicis buscou a palavra também para fazer críticas aos ministros do STF que estão tentando impedir investigações e ao Lindbergh Farias e a Soraya Tronic. Pode soltar. Presidente, eu queria falar uma coisa aqui também com vocês. Presidente, primeiro, enaltecer a condução que o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, teve à frente dessa CPMI tão importante. E o relator também, que fez um trabalho brilhante, é uma pessoa experiente, um promotor acostumado a lidar com crime organizado. E é por isso que a gente provocou tanto o governo e a esquerda, porque o trabalho estava, sim, dando resultado, como de fato deu. Apesar de um relatório não aprovado por boicote, porque o governo blindou os verdadeiros criminosos, os ladrões de velhinhos, de velhinhas, de viúvas. Os nomes dessas pessoas estão sendo expostos. Então, todo mundo tem acesso a quem foi que fez de tudo para derrubar o relatório e para blindar as pessoas. Mas eu quero dizer que tem duas coisas importantíssimas para registrar. Neste momento em que a CPI do crime organizado está funcionando, estão tentando retirar todas as prerrogativas das CPIs. Então, querem proibir quebra de sigilo, querem proibir que os integrantes da CPI tenham acesso às informações que são próprias de inquérito. E eu quero dizer que esse tipo de atitude não pode prosperar, porque que façam, então, uma PEC e acabem com a existência das CPIs, que tem previsão constitucional. Então, nós não iremos permitir que simplesmente tornem as CPIs, como disse aqui o presidente, em mera audiências públicas. Isso não vai acontecer porque isso fere o espírito da lei e fere o que está previsto textualmente na Constituição. A outra coisa que eu quero dizer, presidente, que assim como fizeram com Vossa Excelência, estão tentando manchar a sua reputação de um homem ilibado, assim como fizeram um ataque covarde contra o presidente, o relator, deputado Alfredo Gaspar, fazendo acusações seríssimas e levianas, e isso foi demonstrada, a falsidade, a calúnia, no mesmo momento, quando eu concorri à presidência da CCJ, eu fui atacada e tentaram acabar com a minha reputação da mesma forma. Não conseguiram e eu saí de lá aplaudida por todos os partidos, reconhecida por todos. Então a gente conhece essa forma de atuação do PT, que é de buscar atacar a honra das pessoas, de pessoas honestas, probas e ilibadas. E isso não vai passar em branco, porque nós iremos levar até o fim as denúncias que estão sendo feitas, inclusive com pedido de cassação do deputado Lindbergh e da senadora Soraya Tronic pela calúnia odiosa que fizeram. Bem, quero dizer que não existe direito sem meio de ação, e é por isso que a CPI precisa ter as suas prerrogativas. Bem, aliás, é curioso que no Brasil, um senador que tinha acabado de ser eleito, ele é acusado de calúnia por um ministro do STF num processo que tramita no Supremo Tribunal Federal em razão de uma piada sobre fiança, que é um instituto jurídico legal, em brincadeira de prisão de festa junina privada. E aí você tem parlamentar acusando outro parlamentar de ser um estuprador, que é uma acusação deliberada, infinitamente mais grave do que uma piada sobre, repito, não só em ambiente privado, mas sobre fiança, um instituto jurídico legal.
numa conversa lúdica. E esse parlamentar agora acusa de estuprador. É óbvio que é preciso haver uma ação sobre a hipótese, pelo menos, de calúnia. Pode-se discutir aí o limite da imunidade parlamentar, que é uma discussão antiga, porque o Brasil não tem segurança jurídica, cada hora se decide uma coisa. Não, a imunidade parlamentar não pode cobrir tudo, mas não pode cobrir tudo quando é com um adversário político, quando é com o rival. Mas pode cobrir tudo quando é com um aliado, quando é de um governo amigo. Então, tá certo o Alfredo Gaspar de fazer essas iniciativas para ver se algum órgão de fiscalização e controle se posiciona sob tamanha gravidade. Muito bem, quero agradecer aqui a menção ao meu nome no relatório da CPMI do INSS, está lá, é um relatório de mais de 1000 e tantas páginas e eu estou lá citado na página 852, pode botar aí na tela, produção. Essa é a página inteira que eu botei no story ali, com os grifos da própria rede social, meu trabalho foi citado no relatório da CPMI do INSS, é um momento que se fala ali sobre os CNPJs que estavam sendo utilizados, que ocorria uma verdadeira maquiagem empresarial na entidade, com repentinas e sem justificativas, aparentes alterações de razão social. Então, numa hora você tem entidades de moradores e de taxistas, depois as entidades passam a defender aposentados e pensionistas, e aí vem o parágrafo que me cita, vamos colocar em close o próximo print. Há casos em que um conjunto de empresários e lobistas controlavam diretamente ou por meio de interpostas pessoas diferentes entidades, como no caso da Ambec, né, Sebap e Unsbras. Há outras situações em que a entidade e as empresas que mais recebiam recursos eram controladas pelos mesmos membros de uma única família, evidenciando o uso familiar, pessoal e eivado de conflito de interesse, ou encontro feliz de interesses, essa expressão colocada entre aspas com um número de nota de rodapé da entidade, como no caso do Sindinap, que é o sindicato lá do irmão do Lula. E essa expressão, encontro feliz de interesse, está lá detalhada na nota de rodapé, pode colocar o próximo print, como expressão bastante utilizada pelo jornalista Felipe Moura Brasil para caracterizar o termo conflito de interesse nos inúmeros casos de corrupção no Brasil, em que a oportunidade ilícita encontra agentes dispostos a aproveitá-la. Bela definição aqui, olha só, a Central de Moura Brasil de Insights repercutindo no relatório da CPMI do INSS. Muito obrigado a quem colocou aí esse nome, a assessoria por ter me avisado, inclusive, e eu fico muito honrado, porque a gente busca no trabalho analítico fazer a descrição mais precisa da realidade, às vezes com um certo sarcasmo, até porque o uso de determinados conceitos às vezes envelhece em meio à realidade que se impõe e é necessário novas formas de expressar aquilo da devida maneira. Então, muitas vezes, algumas expressões que eu crio, elas acabam repercutindo, como repercute diariamente aí República do Escambo. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.